Olá pessoal! Hoje eu tô aqui pra gente conversar sobre as minhas leituras desde o último vídeo de leituras que, se eu não me engano, saiu aqui no canal no mês de julho. Então eu vou deixar aquele vídeo aqui nos cards, caso vocês não tenham visto e tenham interesse. E hoje eu vou contar pra vocês o que eu li de lá pra cá. Antes eu queria dizer que, como vocês devem ter percebido, não teve vídeo aqui no canal durante o mês de novembro. Novembro foi um mês muito intenso, então não deu pra postar vídeo. Eu avisei que isso iria acontecer lá na fanpage do Frases Perdidas, então se você ainda não acompanha Frases Perdidas nas redes sociais, todos os links vão ficar aí na descrição. E enfim, agora nós voltamos à nossa programação normal e vou mostrar pra vocês o que eu li. O primeiro livro que eu li no mês de agosto foi A Odisseia de Penélope, da Margaret Atwood. Já tem vídeo sobre esse livro aqui no canal, vou deixar o link aí pra vocês verem. Esse livro é da mesma autora de O Conto da Aia, e eu esperava gostar dele tanto quanto eu gostei de O Conto da Aia, o que não ocorreu. Na verdade, eu encontrei alguns problemas no desenvolvimento dessa outra trama, e eu pontuei todos esses aspectos lá no outro vídeo. Ainda assim, é um livro bacana, a ideia dele é muito legal, mas eu acho que a autora podia ter desenvolvido um pouquinho melhor. Não recomendo que esse seja o seu primeiro contato com a Margaret Atwood. Acho que O Conto da Aia é uma experiência muito melhor. Depois eu li uma HQ que foi Paciência, do Daniel Clowes, e eu gostei bastante. Essa HQ é muito bacana, a Paciência é uma personagem super divertida. Essa HQ tem várias tiradas muito legais, é uma HQ de ficção científica e eu recomendo bastante pra você aí que gosta de ler histórias em quadrinhos. Essa é muito bacana, foi uma ótima leitura. Depois dela, eu fiz a releitura de um livro que é um dos meus favoritos da vida e que se tornou ainda mais favorito, que é Laranja Mecânica, do Anthony Burgess. Eu cheguei a comentar com vocês aqui no canal que eu queria muito reler esse livro, já tem vídeo sobre ele aqui. Eu reli e eu fiquei ainda mais apaixonada. Esse livro é incrível e eu não tenho mais o que dizer pra vocês. Leiam Laranja Mecânica se vocês ainda não leram. O filme também é muito bom, porém o livro é bem melhor. E enfim, recomendo demais, um dos meus livros favoritos. Foi a primeira releitura que eu fiz na minha vida e foi uma experiência muito legal e com certeza eu pretendo reler vários outros livros. Inclusive já comentei sobre isso aqui no canal e aí, se eu lembrar, eu deixo o link aí pra vocês verem. Bom, depois disso, se eu não me engano, eu li Jardim de Inverno, da Zélia Gattai. Esse livro eu tinha vontade de ler já há bastante tempo, desde que eu vi a Nath do Redemoinhando comentando sobre. E eu gostei bastante. Pra quem não sabe, a Zélia Gattai era a esposa do Jorge Amado, e nesse livro ela vai trazer memórias do período em que os dois ficaram no exílio. Então a gente vai ter uma ideia da vida deles, né, como família, enfim, um panorama geral e também uma ideia do que está acontecendo no contexto político, tanto do Brasil quanto no contexto internacional, que seria aí no período da Guerra Fria. Então é um livro bem bacana, a narrativa da Zélia é muito gostosa, então a sensação de ler esse livro é muito legal, a gente se sente mais próximo dessa família e com certeza eu fiquei com vontade de ler outras coisas, tanto da Zélia quanto do Jorge. Então se você gosta desses dois, fica aqui a minha indicação para vocês. Depois disso, eu li o Manifesto Comunista, do Marx e do Engels. Eu li esse livro porque seria interessante para o que eu estava estudando e foi uma experiência legal porque eu não sou a pessoa mais ligada em questões políticas. Na verdade, eu comecei a me interessar um pouco mais esse ano. E eu gostei da experiência de leitura porque nesse livro a gente vai entender mais do que o Marx propõe como comunismo. Então a gente sempre escuta discussões sobre isso, muitas vezes a gente não sabe direito o que significa. Então mesmo que você não concorde com as ideias dele, eu acho que vale a pena a leitura, até porque ele traz uma linha geral aí das organizações sociais ao longo do tempo, enfim. É interessante para que você conheça o que é o comunismo, para que você tenha uma noção aí e consiga avaliar os pontos positivos e os pontos negativos. Enfim, vê aí o que você acha sobre essa temática. Então foi uma experiência legal e eu recomendo aí a leitura. Acho que é uma leitura bastante válida, mesmo que você não concorde tanto assim com o que está escrito nesse livro. Depois eu terminei de ler O Iluminado, do Stephen King, que eu tinha começado lá no mês de outubro por conta do mês do horror. Eu fui terminar só agora em novembro, então vocês podem ver que durante esse tempo, a maior parte dos livros que eu vou mostrar aqui pra vocês, na verdade eu li em novembro, quando eu fiquei de férias. Então eu terminei de ler O Iluminado e eu gostei bastante desse livro. Eu não vou dizer que foi uma decepção, justamente porque eu gostei bastante, mas eu esperava bem mais dele, porque todo mundo fala o quanto esse livro é sensacional e eu não achei ele tão incrível assim. Eu gosto muito da forma do Stephen King de contar histórias, então isso já é um ponto super positivo. E outra coisa que eu gosto muito nos livros
como um todo é a construção de personagens, e com certeza essa é uma preocupação do Stephen King nos seus livros. Então aqui a gente tem uma ótima construção dos personagens principais, e eu acho isso muito bacana, mas em alguns momentos eu acho que esse livro ficou um tanto morno. Não acontecia muita coisa interessante. De qualquer forma, eu gostei, mas eu faço esses comentários para avisar aí quem ainda não leu o livro e também não viu o filme, como foi o meu caso, não vá com tantas expectativas, porque você pode se decepcionar um pouquinho. Ainda assim eu gostei e continuo com vontade de ler muito mais coisa do Stephen King, é um autor que eu gosto bastante, então de qualquer forma eu recomendo a leitura e eu quero sim conferir o filme. Depois de O Iluminado, eu li um livro que chegou de surpresa aqui em casa, da editora Tordesilhas, que foi Dois, do Oscar Nakassato. Esse é um drama familiar que tem uma narrativa tanto diferente. Eu já fiz resenha sobre ele lá no blog, então o link vai ficar aí na descrição para que vocês possam conferir. Foi uma ótima surpresa, eu gostei bastante. O livro foi me surpreendendo aí aos poucos, me cativando aos poucos. Ele vai tratar de algumas temáticas um tanto inusitadas, e em parte da história a gente tem um contexto da ditadura no Brasil. Então é um livro interessante, ele é curtinho, os capítulos são curtos, então é fácil de ler. Recomendo aí, caso você esteja procurando um livro de literatura nacional. Depois disso, eu resolvi dar continuidade à leitura da trilogia da Fundação, do Asimov. Eu li o primeiro volume da trilogia em janeiro, estava nas minhas metas para esse ano, e agora em novembro, então, eu li Fundação Império, que é o segundo volume. Quando eu comecei a ler, eu não lembrava muita coisa do primeiro, pra falar a verdade. A sensação que eu tenho em relação aos livros que eu li em janeiro é que eu li esses livros há muito tempo. Esse ano foi bem cheio de coisa pra mim, então eu tô meio perdida aí. Mas, aos poucos, o autor vai retomando algumas coisas do primeiro livro, vai trazendo novamente o panorama geral nesse universo aqui, então eu fui me situando aos poucos. E eu gostei bastante. Eu tenho uma pequena questão com esses livros da Fundação, que é que eu não consigo me envolver muito com os personagens. Então, no começo isso foi um problema, porque eu não estava conseguindo me interessar muito pela história, mas da metade pro final eu fiquei muito empolgada. Então foi um livro que eu gostei bastante. E enfim, né? A trilogia da Fundação é muito bacana. Em breve vai ter um vídeo sobre a trilogia aqui no canal, porque como vocês vão ver eu também li o terceiro volume. E enfim, né? Gostei, mas não é o meu favorito da trilogia. Entre esse e o primeiro, eu gosto mais do primeiro, mas de qualquer forma gostei desse livro. E depois, aproveitando que eu tava no clima de ficção científica, eu li O Planeta dos Macacos, do Pierre Boulle. E esse livro tava no meu Kindle já há bastante tempo, e eu não tinha pegado pra ler ainda, não sei porquê, e eu decidi dar uma chance, e esse livro me surpreendeu. Ele tem um clima muito legal de descoberta por conta desse novo planeta, eu achei isso muito bacana. Ele tem uma narrativa bem simples, e o que choca mesmo o leitor é o desfecho. Eu sempre tinha visto as pessoas falando sobre como esse final é surpreendente, e eu tava chegando no final e não tava sentindo essa surpresa. E aí eu comecei a cogitar algumas coisas e elas foram acontecendo, e eu fiquei muito chocada. Porque apesar de eu ter pensado naquelas coisas, eu achei elas muito improváveis. E quando eu vi que aconteceu, eu fiquei bem impactada, eu gostei bastante. É um livro super fácil de ler. Eu recomendo principalmente para quem está começando a ler ficção científica. Eu não sou a maior leitora desse gênero, mas eu comecei bem aos poucos e tô gostando cada vez mais. Então se você não tem o costume de ler sci-fi, dá uma chance para O Planeta dos Macacos, porque é uma experiência muito legal. E depois desse livro, então, eu terminei a trilogia da Fundação com a segunda Fundação, do Asimov. Esse com certeza é o meu livro favorito da trilogia. Ele é muito frenético, assim, e muito empolgante, você não quer parar de ler. Foi a sensação que eu tive, foi muito legal. Eu gostei bastante dessa leitura aqui. Acho que ela encerra super bem a trilogia. Eu sei que tem outras continuações. Por enquanto eu não pretendo ler essas outras continuações. Talvez eu mude de ideia algum dia. Mas eu já recomendo muito pra vocês essa trilogia, é muito bacana. E a última linha desse livro, gente, que desfecho incrível, sabe? Eu adorei, gostei muito mesmo, fiquei muito surpresa com o final desse livro aqui. E o último livro que eu li no mês de novembro foi Fahrenheit 451, do Ray Bradbury. Esse livro estava na minha lista de desejos há muito tempo, mas eu fui lendo outras coisas e aos poucos eu fui perdendo um pouco a vontade. Mas como ele já estava no meu Kindle, eu decidi ler. Eu li esse livro em um dia, a leitura é muito fácil, muito fluida, porém eu não gostei tanto assim. Eu gosto da ideia do autor, mas eu acho que o desenvolvimento foi um pouco fraco. Eu esperava bem mais desse livro. Em alguns momentos eu acho que o autor pecou aí em alguns pontos, alguns personagens.
Acho que a reta final dele é um pouco arrastada. Enfim, eu gosto da ideia, eu gosto da proposta, gosto de alguns pensamentos que o autor levanta ali, mas o desenvolvimento da trama, assim, no geral, eu achei um pouco fraco. Então, das distopias que eu li até agora, foi a que eu menos gostei. E então esses foram os livros que eu li nesses últimos tempos. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês já leram algum deles, me contem nos comentários o que vocês acharam. Espero que vocês continuem acompanhando aí o canal. Agora a nossa programação tá voltando ao normal, meu ritmo de leitura também tá voltando ao normal. E eu aproveito então para convidar vocês a participar de uma maratona literária que está sendo organizada pela Nath do Redemunhando. A maratona vai durar todo o mês de dezembro. Vou deixar linkado aí nos cards o vídeo que ela fez apresentando. Tem 3 desafios, você não precisa cumprir todos eles, mas isso vai ajudar você a montar sua TBR. Então se você tiver interesse, dá uma olhadinha lá no vídeo da Nath. Eu vou deixar a hashtag da maratona aqui para vocês darem uma olhada. E é isso, não deixem de me contar aí nos comentários o que vocês estão lendo. Não deixem de se inscrever no canal para receber os próximos vídeos, clicar em gostei e acompanhar o Frasas Perdidas nas redes sociais. Um beijo e até a próxima!